A gente conversa agora com o ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral. Secretário, muito obrigado por estar aqui com a gente. Como mapear esta conversa? Aparentemente, o tom foi positivo. O Brasil tem algo a oferecer para os americanos nesta negociação, secretário? Boa tarde. Boa noite, já Boa quase tarde, 7 horas da noite. Na verdade, Fernando, eu estou em Washington, aqui são 6 da Ah, tarde então agora. boa tarde, falei certo. Eu passei essa semana aqui, teve reunião do FMI, teve essas reuniões também, a preparatória para a reunião com o Rubio. O que a gente soube até agora é que a reunião foi muito positiva e foi o início de uma conversa, né? Como se esperava, não houve grandes avanços em temas específicos. A negociação entre Brasil e Estados Unidos envolve uma série de temas bastante complexos, bastante específicos. Então não iam resolver isso numa única reunião, mas pelo menos o clima parece que foi muito bom. Principalmente lembrando que no passado, principalmente o Departamento de Estado americano atacou muito o Brasil e repercutiu muito falas contrárias ao Brasil. Então isso parece ter sido considerado já um resultado bastante positivo da reunião. Secretário, o Brasil tem sinalizado a possibilidade de, entre as cartas, como gosta de dizer Donald Trump, a oferecer nessa negociação. Nós temos minerais críticos, com um novo marco sendo costurado no Congresso. Também a possibilidade de abertura do mercado de etanol. Alguma alteração, alguma flexibilização no arcabouço para as big techs. São frentes que, de fato, podem tocar o coração dos americanos nessa negociação? Mais do que o coração, toca o bolso, Fernando. Eu acho que tem algumas questões aí que são importantes. A primeira delas é que as tarifas têm criado problema nos Estados Unidos. O preço do café, da carne, tem se elevado muito pela falta da competição brasileira ou pela queda de exportações do Brasil. Isso é um primeiro fato que é reconhecido pelas autoridades americanas, inclusive. Você tem um outro fator que, hoje em Washington, na realidade, o principal tema é a potencial tarifa de 100% dos Estados Unidos contra a China, mais 100%, justamente por conta da questão de minerais críticos, porque a China está restringindo a exportação desses bens para os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão vendo o risco estratégico que isso implica. E o Brasil poderia ser um parceiro importante no investimento na parte de terras raras, principalmente. Então, esse é um outro tema relevante. E um outro tema complexo são as várias regulamentações brasileiras sobre o mercado digital, que tem muito interesse para os americanos. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo na área digital, então seguramente isso vai ter que ser discutido, e aí não é uma discussão simples, é uma discussão que tem que envolver o Congresso Nacional, é uma discussão que envolve, na realidade, vários projetos de lei. Secretário, durante os últimos meses, quando os americanos começaram de fato a negociar com alguns dos seus parceiros comerciais, a gente teve algumas situações, como o caso da China, por exemplo, em que, ao formalizar o início das negociações, as tarifas foram suspensas, pelo menos parte delas. Será que a gente pode esperar um tipo de iniciativa ou de aceno dos americanos com eventual suspensão de parte das tarifas, por exemplo, dos 40% sobre o Brasil, ou o senhor descarta essa possibilidade? Não, bom, vamos ver o que aconteceu com as outras negociações, né? Não só no caso da China, no caso da China, os Estados Unidos tinham chegado a mais de 100%, 140%, e retornaram para 30% a tarifa base contra a China. No caso do Reino Unido, foi 10%, no caso da Europa, foi 15%, então mantiveram 15% durante a negociação. E no caso da China, esse prazo foi renovado uma vez já tem mais de 90 dias de negociação. Então não seria totalmente estranho se chegar em algum momento a ter uma redução temporária pendente das negociações futuras. Isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Agora, seguramente, isso vai ter que ser anunciado pelos presidentes. Então, haverá seguramente outras reuniões antes do reunião entre os presidentes, onde poderia ser anunciada algo assim. E a partir de agora, secretário, o senhor que tem muita experiência nas tratativas com os vários parceiros do Brasil pelo mundo, ao formalizar esta conversa hoje, de fato esta reunião que aparentemente foi muito positiva, quais passam a ser os próximos passos? A partir de agora passa a ser uma negociação em várias frentes, muitos ministérios envolvidos. Como funciona esta máquina de negociação a partir de agora?
É exatamente isso, Fernando. O que acontece na prática é o seguinte: a partir de agora, você tem que envolver vários ministérios, por exemplo, na parte de terras raras, fundamentalmente o Ministério de Minas e Energias tem que estar envolvido. Além disso, tem um projeto de lei no Congresso, então o deputado Arnaldo Jardim é o relator, terá que também ser ouvido. Quando se você se refere à regulamentação de Big Techs, você também tem vários projetos de lei no Congresso, você envolve o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, você envolve o Ministério das Comunicações. Então, aí o Itamaraty vai ter que fazer consultas com todos os ministérios envolvidos para entender quais são os interesses brasileiros, o que pode ser negociado e quais seriam, eventualmente, concessões que poderiam ser feitas aos americanos. Então, por isso que eu comentei que não se esperava que algo pudesse ser resolvido numa única reunião, porque são temas todos bastante complexos. E, secretário, para a gente terminar essa ótima conversa, o senhor em Washington percebe, de fato, uma mudança de tom no que diz respeito à relação entre Washington e Brasília? Isso está perceptível no ar? Isso está perceptível, Fernando, principalmente na manifestação de gente do governo americano. Desde a reunião na ONU, você vê muito menos ataques ao Brasil, que eram diários, com muita desinformação, muita repetição de fatos inverdadeiros sobre o Brasil. Sinceramente, ainda me espanta a falta de informação que existe sobre o Brasil nos Estados Unidos. Então, mudou a percepção, claramente, isso de um lado, depois da reunião dos presidentes, esse é um ponto positivo. E tem um outro ponto que é relevante, que nós temos que levar em consideração. O Brasil não é uma prioridade. Nós temos que lembrar, como eu disse, que o primeiro ponto hoje da agenda internacional americana é a negociação com a China, depois tem negociação com o México, o Canadá, depois tem negociação com a União Europeia. Eles também estão avançando numa negociação com a Coreia, porque o Trump deve ir para a Coreia no final desse mês. Então, tem muita coisa na agenda americana antes de chegar nos vários temas que interessam ao Brasil. E aí, secretário, só uma última questão que me veio aqui. O papel do setor privado, que foi muito importante na abertura de portas, qual passa a ser agora quando, de fato, as autoridades incumbentes que devem tratar deste assunto passam a negociar? Qual passa a ser o papel do setor privado? Eu acho que desde da metade desse ano, as entidades privadas, principalmente CNI, AmCham, foram muito mais ativas aqui no Brasil, trouxeram representantes, ajudaram nas reuniões, ajudaram a municiar o governo brasileiro, inclusive com informações. A partir de agora, você tem duas tarefas, que são essas: definir quais são os interesses brasileiros. Todas essas recomendações e regulamentações afetam o Brasil, mas afetam também investimentos internacionais. Então, é importante a participação do setor privado no debate. Mas, ao lado disso, é muito importante a participação do setor privado, mostrando aqui em Washington quais são a realidade brasileira, tanto no que se refere ao fato de que o Brasil é muito aberto para investimentos estrangeiros, como há muita possibilidade de cooperação entre empresas brasileiras e empresas americanas em todos esses temas. Muito bem, a gente conversou com o Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e estrategista de Comércio Exterior do Banco Ouribank. Secretário, muitíssimo obrigado. O senhor sempre muito gentil com a CNN. Que bom poder ter um espacinho na agenda do senhor aí tão concorrida em Washington. Obrigado, boa noite. Muito bom te rever, Fernando. Um abraço.